Olá pessoal, boa noite para todos. É o César, professor aqui. Mais uma vez estamos aqui para fazer a nossa aulinha online, tá bom? Hoje nós estamos com um visual um pouco diferente, além da minha boina. Estou gravando a aula aqui na casa da minha mãe, tá? E hoje a gente tem algumas coisinhas para conversar. Bom, desde a semana passada a gente está trabalhando com a parte da estatística, a estatística aplicada, uma parte um pouco mais densa da matéria e que acaba envolvendo um pouquinho de cálculo, né? Vimos na semana passada média, vimos na semana passada mediana, né? Vimos a moda também, e hoje nós deixamos para trabalhar mais um pouquinho sobre algumas outras funções da matemática, que é a frequência, tá? E também o desvio padrão. Então, são partes muito importantes e que, como a gente combinou, a gente vai fazer tudo com muita calma, com muita tranquilidade, para que todo mundo também consiga acompanhar bem. Combinados? Beleza. Lembrando que essa matéria ela está constando na nossa apostila. A apostila já está disponível para todo mundo, né? Uma boa parte dos cursistas já conseguiu pegar essa apostila. E ela está disponível aí, essa matéria, a partir da página 34, chegando até a página 40. Então, os cursistas que quiserem depois acompanhar, basta pegar essas páginas indicadas aí na apostila e boa, tá bom? Bom, vou subir a nossa apresentaçãozinha aqui, só um instantinho. Vamos lá. 1, 2, 3. Vai. Apareceu já a nossa apresentaçãozinha aqui. Bom, como a gente vem dizendo, nosso curso ele é o curso de assistente de controle de qualidade, ao qual estamos trabalhando na Escola Estadual Alaís de Lisboa de Oliveira, e fazemos parte da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A, que está diretamente subordinada à Secretaria de Educação, que desenvolve esse projeto com o seu departamento que cuida exatamente do Pronatec, tá bom? E aí, nós estamos para essa aulinha de hoje, 4/10/2021, aula 14, onde a gente continua na unidade 2, capacitando-se com qualidade, tá? E hoje nós vamos trabalhar frequência e desvio padrão. O que quer dizer frequência e desvio padrão dentro do trabalho cotidiano aí do assistente de controle de qualidade? Bom, são formas de organização de dados, né? Frequência e desvio padrão, e métodos de cálculo que permite ao assistente de controle de qualidade apresentar situações e análises específicas sobre situações diversas em seu empreendimento e mesmo sobre seus produtos. Então, na aula de hoje, estudaremos juntos como fazer o levantamento e a organização desses dados. Calma, calma, não precisa de ter medo, que não são elas que vão nos dominar, mas nós é que vamos dominar essas técnicas aí. Combinado? Então, nós vamos fazer tudo com muita calma e vamos fazer os tradicionais estudos de caso que a gente vem propondo aqui, tem dado muito certo, né? Afinal de contas, algo que aparentemente é complexo, quando a gente pega o estudo de causa, quando a gente pega o estudo da situação prática, de como essas funções matemáticas são aplicadas no cotidiano, tudo vai clareando na cabeça da gente e acaba ficando mais simples, tá bom? Bom, trouxe uma reflexão aqui hoje do Calvin, ou Kelvin, como alguns chamam. O Kelvin, ele é uma tirinha, ele é uma revistinha, que ele é um menininho de 6 aninhos, e que ele sempre discorre sobre a relação de ensino e aprendizagem. E ele tem um ursinho de pelúcia, que é o melhor amigo dele, e ele sempre é muito crítico com tudo, né? Então sempre está trocando ideias com seu ursinho de pelúcia a respeito do seu desempenho dentro da escola, seu desempenho escolar, e ele tem reflexões muito boas assim para o cotidiano escolar, em especial em torno do estudo da matemática, né? Então ele deixou essa frase aí que é muito legal, que fala que a matemática não é uma ciência, mas uma religião, pois os números se transformam como num milagre e você simplesmente tem que aceitar. Ou seja, ele
sarcasticamente, ele está brincando, óbvio, que a matemática é uma ciência, sim, muito estudada e tudo, mas sarcasticamente ele está dizendo que ela é como se fosse uma religião, que os seus números vão alterando, como se fosse um passe de mágica, e assim, naturalmente, a gente acaba entrando, né, e deixando-se levar por essa mágica. Então, o autor da frase é o Kelvin, que utiliza de uma metáfora, sentido figurado, ao analisar as propriedades da matemática. De acordo com sua análise, o domínio da matemática faz com que alcancemos verdadeiro milagre ao trabalharmos de forma adequada com os números. Dica: nada de medo dos números, e sim, eles têm que ser seu aliado para alcançar melhores análises e conclusão. Então fica essa reflexão da frase dita pelo Calvin aí, Calvin e Hobbes, né, que é o seu ursinho de pelúcia, seu amiguinho, e ele deixa essa metáfora, né? Não é diretamente uma crítica, mas é algo que nos leva a refletir no sentido de que a matemática ela é como um milagre, os números vão se alterando e muitas vezes a gente não tem o que fazer, a não ser adaptar-se a essa realidade e entender o que esses números estão querendo dizer, né? E no nosso trabalho, dentro do curso de assistente de controle de qualidade, é mais ou menos assim. Ou seja, a gente vai pegar esses números, vamos fazer análise como se fossem passes de mágica, que requer, óbvio, muito raciocínio, muito estudo de caso, para a gente tentar entender e tentar corrigir algo que esteja ligado à gestão do negócio ao qual, ou o empreendimento ao qual a gente estará trabalhando, tá bom? Bom, já entraremos especificamente agora em frequência. Frequência ou frequência absoluta é o número de vezes que um elemento se repetiu em uma organização de dados, ou seja, é a quantidade de vezes que o mesmo número ou produto apareceu em uma organização de dados. Então, eu repeti organização de dados ali justamente de propósito, tá? Ou seja, a frequência, quer dizer, com que frequência algo é citado numa pesquisa. Né? O próprio conceito já indica para a gente qual a frequência de aparecimento de determinado produto dentro das pesquisas. Então, é um dado que é muito fácil de se levantar, é muito tranquilo, muito simples, né? E, como sempre, nós vamos pegar o nosso objeto de estudo aqui, que é a padaria do Seu José, que a gente tem simulado diversas situações na padaria. Essa padaria está famosíssima, né? Daqui a pouco está todo mundo indo comprar pãozinho, rosca, coxinha, o que a gente tem debatido bastante aqui na padaria do Seu José, né? Então foi feita uma pesquisa para indicar qual produto da padaria do Seu José que os clientes mais gostam, organizados da seguinte forma: frequência será as vezes que o produto foi citado na pesquisa. Então foi feita uma pesquisa, foi deixado no caixa, né, da padaria do Seu José, e a mocinha que trabalha no caixa, toda vez que o cliente passava por lá, ela entregava um formulário, e nesse formulário estava escrito exatamente para a pessoa indicar qual o produto que ela mais gosta dentro da padaria. E aí, ao final dessa pesquisa, o assistente de controle de qualidade fez a organização dos dados, que é exatamente essa organização que está aqui nessa tabelinha. Ou seja, ela anotou o nome coxinha e ao lado anotou a frequência ao qual a coxinha ela é citada. Pães de sal, empada, pães doce, pastel e rosca. E aí, ao final da pesquisa, foi citado lá. A coxinha foi citada 28 vezes, o pão de sal foi citado 22 vezes, a empada foi citada 18 vezes, pão doce citado 15 vezes, o pastel 12 e a rosca 15. Ok, César, tudo bem. É só isso? Vamos para a página seguinte para a gente analisar. Sim, é só isso. Ou seja, a frequência, ela nada mais vai ser, dentro de um estudo, de uma análise estatística, do que a quantidade de citações ocorridas durante uma pesquisa. Significa dizer, então, que a coxinha teve a frequência de 28? Sim, a coxinha teve a frequência de 28. Pães de sal teve frequência de 22? Exatamente. A mesma coisa a empada, que teve a frequência de 18.
Pães doces teve a frequência de 15, pastel de 12 e a rosca de 5. Ou seja, a gente fez uma pesquisa, pegamos uma amostragem de dados, organizamos esses dados e chegamos à conclusão que o melhor produto, ou o produto que existe mais aceitação dentre os clientes da padaria de Seu José, é a coxinha. E a que tem menos aceitação é a rosca, que teve a citação de frequência aí de 5. A frequência maior foi a da coxinha, obviamente, tá? Então, dessa forma foi feito a organização dessa estatística aí da padaria do Seu José, tá bom? Tranquilos até aqui? Acredito que essa parte ela seja bem tranquila, né? A apostila, ela mostra para a gente aqui a frequência, óbvio que tem a frequência relativa, pessoal, que a gente não vai estudar aqui não, tá? É algo que a gente pegaria essa frequência absoluta, que é essa que a gente acabou de fazer, e aí teria alguns cálculos para saber qual era a variação de uma para outra, o que chamando de frequência relativa. Mas não é o caso para esse curso que a gente está fazendo e para esse levantamento, né? E a apostila fala com a gente o seguinte: a frequência ou frequência absoluta refere-se ao número de vezes com o mesmo elemento se repetiu em um conjunto de dados, ou seja, representa a quantidade de vezes que o mesmo valor de variável apareceu em um determinado conjunto de dados. No nosso caso, não é exatamente só o conjunto de dados, números, mas é o produto. Então, nosso conjunto de dados aqui é coxinha, o pão de sal, a empada e assim sucessivamente, tá? Tem uma simulação de caso aqui na apostila também que indica da seguinte forma: Ana Maria decidiu fazer uma pesquisa com os demais alunos para a venda de doces na escola. Ela perguntou quais seriam os sabores de doces favoritos entre os seguintes sabores: morango, brigadeiro, ninho, churros, paçoca e casadinho, visando encontrar os sabores mais aceitos pelos seus colegas. Ela contou o número de vezes que um determinado sabor apareceu e montou uma tabela de frequência, a chamada frequência absoluta, exatamente o que a gente fez aqui com os produtos da padaria de São José. A frequência absoluta é a quantidade de vezes que o mesmo sabor apareceu. Por exemplo, ela entrevistou 50 amigos e dos 50 entrevistados, o brigadeiro foi escolhido 8 vezes como doce predileto, ou seja, a frequência absoluta do brigadeiro foi 8. Então, é só para a gente ter uma outra simulação de caso para vocês entenderem como que está escrito aí na apostilinha, tá bom? Então, a frequência é muito tranquilo. Na semana passada, a gente trabalhou cálculos um pouco mais complexos, né? E, inclusive, nós fizemos até a simulação de alguns gráficos. Então, quem quiser fazer o gráfico dessa frequência aqui, pode escolher até mesmo o modelo de gráfico que te interesse mais fazer, seja o de barra, aquele de linhazinhas que a gente já trabalhou, já, né, fez uma introdução a ele, ou mesmo o de pizza. Entretanto, o de pizza, né, que é aquele fragmentado, a gente ainda vai dar uma ênfase maior a ele no futuro aí, combinado? Então, frequência, tranquilo, fechamos a frequência e avançamos agora para o que nós vamos chamar de desvio padrão. Nossa, César, que nome estranho, que nome difícil. Deve ser algo que é muito complicado. Bom, existe sim o desvio padrão, né? E existe também uma sequência do cálculo do desvio padrão, né? Que é a variação que vai acontecer. Então, nós vamos focar exatamente naquilo que a apostila está nos indicando, né? Que o desvio padrão, ele nada mais é do que o grau de variação de um conjunto de elementos durante uma análise de dados em relação à média. Vamos aos exemplos práticos. Eu tenho notado que a turma tem gostado mais dos exemplos práticos, né? Óbvio que a gente cita o conceito, a gente indica o que quer dizer, mas na hora que a gente vai para a prática, na hora que a gente vai para... Opa, está aparecendo o meu antivírus aqui, só um instantinho, deixa eu fechar ele aqui. Antivírus intruso, entrou no meio da nossa gravação, viu só, gente? Quando a gente vai para a parte prática, eu tenho notado que a turma ela tem entendido um pouco mais, né? Então é o seguinte, vamos mais uma vez lá para a padaria do seu José. Ei, seu José, tá lucrando com esse curso, hein? Porque toda hora a gente cita a padaria dele.
Na padaria de seu José, ele quer saber qual o desvio padrão de seus produtos que mais venderam, ou seja, qual a variação entre eles. Então, nós vamos aproveitar esses mesmos dados que a gente colocou aqui, tá, pessoal? Para a gente também não apagar nossa linha de raciocínio. E aí, a gente vai ter que levantar o desvio padrão dos produtos que mais venderam. Então, perdão, eu falei que a gente ia usar essa tabela aqui, mas não. Deleta tudo, tá? Eu criei uma outra tabela. Desvio padrão. Assim, o profissional de controle de qualidade identificou inicialmente quais os produtos que mais venderam durante a semana e encontrou a seguinte tabela. Então tá lá, ó, segunda, terça, quarta e a soma total dos 3 dias, ok? Aí foi levantado lá coxinha, pão de sal, empada, pão doce, pastel, rosca e o total. Legal. O que a gente observa nessa tabela? Que a gente já calculou a média de venda. Se lembram da média que a gente fez na semana passada? Que a gente soma a quantidade de produtos vendidos e divide pelo número de dias pesquisado. Exatamente o que aconteceu com a coxinha aqui, ó. Na segunda-feira venderam 12 coxinhas, na terça venderam 11 e na quarta venderam 12. A gente somando tudo isso aqui, né? 12 com 11, 23, com 12, 35. Ou seja, nós alcançamos total 35. Então, o que a gente faz para saber a média? Ainda não é o desvio padrão, tá, pessoal? Só que para alcançar o desvio padrão, primeiro a gente precisa de calcular a média. Então, vamos lá. 12 mais 11, como a gente viu ali, 23 com 12, 35. 35 é o total. Nós vamos dividir o 35 pelo número de dias pesquisado. Segunda, terça, quarta. Ou seja, vamos pegar 35 e vamos dividir o 35 por 3. E aí nós vamos alcançar essa média, que é a média de venda diária de coxinhas, de 11,67. A mesma coisa com pão de sal. Não se assustem com o número grande, tá, gente? 28 mais 25 mais 35. 88 dividido por 3, que são os dias, a média de 29,33. Realmente com todos. Inclusive, a gente puxou ali embaixo uma média total, ou seja, uma soma de todos os produtos e tudo que o seu José vendeu. Ou seja, na segunda ele vendeu um total de 84 produtos diversos, terça 89, quarta 108, ou seja, em 3 dias ele vendeu 281 itens. Dividido por 3 dá uma média aí diária de 93,67. Legal, César. A média está tranquilo. Semana passada a gente explicou isso 2 vezes em sala. A gente mandou um material interessante para ler. Isso aí está fino, está tranquilo. E é bom mesmo, pessoal, que a gente esteja com a média fixa, a gente aprendeu a fazer a média, porque o desvio padrão, como a gente vai ver aqui agora, ele depende exatamente da média, tá bom? Então, se a gente fez a média errado, consequentemente, o desvio padrão estará errado, tá bom? Avançando, desvio padrão. Então, o desvio é o resultado da subtração do total em relação à média, desde que dê número positivo. Exemplo, as coxinhas se descobre o desvio com o seguinte cálculo. Olha só, pessoal. Raciocinem comigo. A gente fez a média das coxinhas, não fizemos? Aqui, ó. Nós pegamos o total, que era o 35, dividimos por 3, alcançamos 11,67. Agora, para a gente saber qual é o desvio padrão, o que a gente faz? A gente pega o total, subtrai pela média e está encontrado o desvio padrão. Ou seja, no caso da coxinha, nós vamos pegar 35 menos 11,67 e vamos alcançar 23,33. Pães de sal, a mesma coisa. Nós vamos pegar o total ali, que é 88, vamos subtrair a média foi 29,33, vamos alcançar 58,67. E assim, sucessivamente, os outros produtos ali também. Inclusive, o total também nos dá uma margenzinha de desvio padrão, tá? Ah, César, vamos imaginar, ali deu 35 menos 11. Mas e se fosse, o total fosse 10 ali, como que seria? Porque ali tem escrito que desde que dê número positivo, exatamente. Aí a gente inverte
o símbolo, ou seja, vamos imaginar que a média fosse 11,67, mas o total fosse 10. Então, seria 10 menos 11,67, daria menos 1,67. Só que aí a gente tira o menos, tá? Vai sempre ser um número positivo. Quer dizer, o menoszinho na frente ali seria um número negativo. Mas, para efeito de cálculo de desvio padrão, nunca teremos um número negativo. Mesmo que ele dê negativo, a gente transforma ele em positivo. Como que transforma, César? Apaga. Você vai chegar lá e vai apagar o menoszinho que vai estar na frente dele, tá bom? Então, não tem mistério. O caminho para se calcular o desvio padrão é trabalhoso, mas ao mesmo tempo é simples. Ou seja, primeiro a gente tira a média. Exemplo, mais uma vez, da rosca ali, ó. A rosca. Como que a gente vai fazer para tirar a média da rosca? 5 mais 9 mais 12. Deu o quê? 26. 26 dividido pelo número de dias pesquisado, que no caso é segunda, terça e quarta. 3. 26 dividido por 3, a gente vai alcançar 8,67. Ah, César, e o desvio vai ser o quê? O total menos a média. Ou seja, vamos pegar o total ali de roscas vendidas, deram 26, menos a média de roscas vendidas, que foi 8,67. Calculando tudo bonitinho, nós vamos ter o desvio de 17,33. Ou seja, existe essa média de 8,67, mas o máximo, em termos de variação de venda por dia, chega a 17,33. Ah, é isso que quer dizer o desvio padrão, César? Sim, o desvio padrão é isso. A média, por exemplo, lá na coxinha de novo, a média é 11,67, mas houve situações que pode ocorrer, pode vir a ocorrer uma variação dessa média até o desvio padrão de 23,33, tá bom? Então, esse é o desvio padrão. Como eu tenho dito, esses cálculos, a gente precisa de treiná-los, né? Como a gente precisa de treiná-los, a gente vai botar mais exercício e mais estudos de caso no decorrer desses próximos dias para que a gente fique fera. Estou aqui hoje com meu copo de Homem-Aranha, tá, gente? Copinho aqui da casa da minha mãe. E deixa o prof tomar uma água, porque a vozinha está começando a arriar. Bom, vamos seguir para o slide seguinte. O desvio, eu peguei ali mais um caso, né? Que inclusive está aí nessa planilha. O desvio padrão dos pães de sal se descobre com o seguinte cálculo. 88. 88 é o que, galera? Quantidade total de 3 dias de pão de sal vendido. Menos a média. A média, o que é? 88 dividido por 3, que nós alcançamos 29,33. Então, para alcançar o desvio padrão dos pães de sal, a gente vai alcançar aí, pegando 88 menos 29,33, o que nós vamos alcançar 58,67, tá bom? Então, creio que não devam ter dificuldade com isso. De toda forma, eu estarei compartilhando essa aulinha no Google Sala de Aula, no grupo de WhatsApp, e se alguém tiver dúvida, pode chamar o prof, que o prof vai estar à disposição aí para ajudar. Combinados? Lembrando que essa semana é uma semana que ela é toda remota. A semana inteira a gente vai estar fazendo essa gravaçãozinha. Estarei postando aí nas nossas plataformas digitais, essas plataformas de contato, e à medida que o estudante for assistindo, consequentemente vai avançando também com a nossa apostila. Por isso que na aulinha de sexta-feira passada eu pedi que desse uma caprichada na leitura da apostila, justamente para vocês terem essa parte teórica. Ah, César, mas a teoria é muito simples, é muito difícil, a gente gosta de ver você falando. A gente vai complementar as duas coisas, porque eu vi que vocês gostaram da abordagem das explicações, então o que nós vamos fazer? A gente também não pode abolir a parte teórica, porque a parte teórica nos dá uma base boa, e essa base boa vai ser exatamente a que a gente vai estar utilizando para criar as práticas, tá bom?
Então, é isso. Agora, a gente vai deixar um exercíciozinho de desvio padrão. Eu nem coloquei exercício sobre a frequência, porque a frequência é muito simples, e temos esses dois exercíciozinhos aí que são bem legais. Em uma sala de aula, 5 alunos tiraram as seguintes notas: 8, 5, 9, 6 e 7. Calcule o desvio padrão. Bom, primeira coisa que a gente vai ter que fazer é tirar a média, tá certo? Então, nós vamos tirar a média, vamos organizar esses dados colocando em uma coluna os números, ok? Vamos tirar a média não vai variar entre os números, o que vai variar é o desvio padrão, ou seja, nós vamos pegar o que a gente alcançar de média e vamos fazer a subtração. O caminho vai ser, por exemplo, 8 menos a média que a gente encontrar, vai ser igual ao desvio padrão. A mesma coisa com 5, vai ser o 5 menos a média que a gente alcançou. A mesma coisa com 9. Ah, César, você está querendo dizer que então que nós vamos ter que encontrar o desvio padrão de 1, 2, 3, 4, 5 números? Sim. São 5 alunos, não são? Então, cada um deles vai ter um desvio padrão. Por isso que eu sugiro vocês fazerem exatamente igual a gente fez nessa tabela aqui. Ó. Colocar assim, aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4 e aluno 5. Na frente deles, colocar a notinha de cada um. Aluno 1, 8. Aluno 2, 5. Aluno 3, 9. Aluno 4, 6 e aluno 5, 7. Tira qual é a média. Obviamente que a média vai ser o mesmo número para os 5 alunos, tá? Por quê? A média vai ser a soma de todos eles aí, dividido por 5. E depois, sim, a gente consegue achar o desvio padrão, que vai ser pegar o quê? Nós vamos pegar o valor da média que a gente encontrou e vamos subtrair a nota menos a média. Aí a gente alcança, sim, o desvio padrão. Combinados? A mesma coisa vai ser nesse outro exercício aí. Em uma academia, seus atletas têm os seguintes pesos: 55, 80, 74 e 88. Calcule o desvio padrão. Então, vocês vão calcular o desvio padrão, colocar na frente qual o desvio padrão de quem pesa 55, qual o desvio padrão de quem pesa 80, qual o desvio padrão de quem pesa 74 e qual o desvio padrão de quem pesa 88. Fechou? Então, essa é a nossa atividadezinha de hoje, segunda-feira braba, 4 de outubro. Então, vamos pegar firme essa semana. Semana que vem a gente tem um descanso, tá? Para a gente depois voltar com gasto total e dar aquela avançada para concluir em dezembro o nosso curso aí, se Deus quiser, tá bom? E encerramos com mais uma vez a dica de ouro que eu estou mantendo ela desde semana passada. Jamais despreze os fatos, os dados, os números e as informações, tá bom? Vocês, como futuros assistentes de controle de qualidade, jamais podem descartar ou desprezar essas informações, e sim organizar, catalogar, calcular, analisar e assim por diante. Combinado, galera? E é isso aí. Um grande abraço para vocês, viu? E precisando, eu estarei aí firme e forte no Zap Zap, tá bom? Vou correr aqui que meu telefone tá tocando. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Alô?